Agora sim. Muito bem, bom dia a todos mais uma vez, né? Vamos falar um pouquinho sobre permutações. Então, nós temos aqui um conceito um pouquinho diferente de permutação daquilo que a gente trabalhou quando falou sobre arranjo, tá certo? Na realidade, permutação, de uma forma bem simples, é um arranjo, tá certo? Só que, diferentemente do arranjo, a permutação eu vou estar fazendo sequências com todos os meus elementos do meu conjunto, tá certo? Notem isso. Eu vou estar fazendo arranjos com todos os meus elementos. Ou seja, se eu pegasse e questionasse, qual é o arranjo de M elementos do meu conjunto que possui, deixa eu refazer aqui a minha fala. Qual o arranjo com M possibilidades dos meus M elementos de um conjunto? Então, acaba que eu teria uma permutação, certo? Então, a ideia basicamente é essa. Vamos colocar aqui um exemplo para nós entendermos um pouquinho a diferença. Se eu perguntasse quais os arranjos de 3 elementos do meu conjunto M, A, B, C. Então, eu vou estar fazendo arranjos de 3 posições com 3 elementos. Então, isso aqui nada mais é do que uma permutação. Notem que, antes da gente explicar, mais uma vez, a distinção das possibilidades acabam tendo importância. Então, por exemplo, se eu colocasse ABC, seria diferente de ACB. E assim por diante, certo? Vocês vão ver que tem, as ternas ordenadas formadas com elementos distintos do M. E aí são todas essas possibilidades aí, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Notem aí que eu tenho 6 possibilidades. Podemos resolver esse tipo de questão, se eu fosse perguntar quantos, né, usando o PFC. E aí também poderia dar certo. Vamos lá? PFC diz o seguinte, passou demais. Eu tenho 3 possibilidades de letras para minha primeira posição, posso colocar ou A, ou B, ou C. 2 possibilidades de letras para minha segunda posição, pois eu já usei uma das 3 na minha primeira, e uma possibilidade de letra para minha terceira posição, porque eu já usei uma na primeira, outra na segunda, e só sobrou apenas uma para minha terceira e última posição. Usando o princípio fundamental da contagem, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Beleza? Só que se eu quiser escrever usando isso com a fórmula, primeiro que para essa permutação eu vou indicar ela por P de M, tá certo? Escrever aí a mesma coisa, eu estou tomando M uplas, são os arranjos formados por M elementos, e vou indicar por P de M. Então, o que acontece? Se eu fosse escrever pelo PFC, eu teria M para minha primeira posição, M-1 para minha segunda posição, M-2 para minha terceira, até chegar em 3 possibilidades para minha antepenúltima, 2 possibilidades para minha penúltima e uma possibilidade para minha última posição. Certo? Eita, professor, isso aí ficou complicado. Um pouquinho, verdade. Mas, lembrando que eu tenho M fatores, tá? Se eu for usar fatorial, de forma bem mais simples, a permutação de M elementos é M fatorial. Simples assim. No nosso caso aqui do nosso exemplo, eu teria permutação com 3 elementos, aí eu vou fazer 3 fatorial. A gente já viu que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente a quantidade de respostas. Ok? Pergunta, como exemplo, de quantas formas 6 pessoas podem ficar em fila indiana? Fila indiana é aquela fila tradicional que a gente tem, né? No caso, suponha que eu bote aí 6 pessoas e vou identificá-las para facilitar. A pessoa A, a pessoa B, até chegar na pessoa F. Então, notem o seguinte, que a gente vai estar fazendo um arranjo com todas as pessoas. Se é um arranjo com todas as pessoas, nós temos aí uma permutação.
Então, a gente pode ou fazer usando o PFC, que seria 6 pessoas para a primeira, 5 para a segunda, 4 para a terceira, até chegar no 1, na última posição. Usando o PFC, isso aqui dá 720. Ou pode simplesmente usar fatorial, já sabe, 6 fatorial que dá os 720. E se eu estou com dificuldade de, por exemplo, sei lá, um 8 fatorial e eu não lembro quanto é que dá, você vai lá e faz devagarzinho, 8 vezes 7 vezes 6 até chegar no 1. Ou, se você quiser, você pode também usar uma calculadora, até porque eu não preciso, pelo menos imagino que não, verificar se vocês, alunos do terceiro ano, têm capacidade de resolver multiplicações. Não é o nosso propósito aqui. Imagino que todos já sabem. E aí a gente vai ter, para fechar esse assunto, 2 casos particulares, tá certo? Antes de eu falar desses casos particulares, quero perguntar se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, não entenderam. Posso ir adiante? A minha imagem travou. Ok. Então vamos em frente, tá? Permutação com repetição. Antes de eu falar de permutação com repetição, eu lembro que eu coloquei na aula passada um exemplo de uma questão que era quais eram os anagramas da palavra arara. E antes disso, de eu falar um pouquinho mais sobre essa questão do arara, todas as vezes que eu perguntar sobre o anagrama de uma palavra, vai ser exatamente as permutações. Certo? Então, um exemplo, se eu digo assim, olha, quais são as permutações da palavra saci? E aí, no caso, a minha resposta vai ser 4 fatorial, porque eu tenho 4 letras, e são 4 letras distintas. Agora, no caso particular, onde eu tenho permutação com repetição, como é o caso da palavra arara, a gente vai ter a fórmula, que vai ser essa daqui. Explicando ela, eu tenho P de N, aí tem elevado a N1, N2 até NR. Então, na verdade, o que vai acontecer? Esse N aqui de baixo, ele é o total de elementos do meu conjunto. Então, lá no caso da palavra arara, como exemplo, eu teria 5 fatorial, porque eu tenho 5 letras na palavra arara. Esse N1, N2 até o NR são todos aqueles elementos que estão repetidos. Então, no caso do exemplo da palavra arara, como eu tenho 2 As perdão, 3 As e 2 Rs, eu teria que, na minha resposta, que colocar sobre 2 fatorial e sobre 3 fatorial. E poderia, eventualmente, inverter, já que eu estou multiplicando. Isso não é problema, tá certo? E, importante, tenho que fazer isso com todos os meus elementos que se repetem. Se eu não colocar todos, eu vou estar errando, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo, bem mais simples, inclusive, do que arara. Daqui a pouco vocês podem tentar resolver o arara usando essa fórmula. Quais são os anagramas da palavra ama? Se você ver, só dá 3. Ó. É A-N, A-N-A e N-A-A. Se eu fosse fazer com permutação simples, que foi o que a gente viu há pouco, eu ia dizer assim, olha, eu tenho 3 letras, faço 3 fatorial, usando o mesmo valor que deu no exemplo anterior, dá 6. Só que você vai ver que eu vou estar repetindo. E o A, ele acaba, como ele está tendo repetição, acaba atrapalhando aí na minha resposta, certo? Pela fórmula que a gente acabou de resolver, eu tenho P de 3, sendo que 2 repetidos. Permutação com 3 elementos, com repetição de 2. Toda vez que você vê esse elevado, a gente já viu um negocinho diferente, tá? Mais de antemão, toda vez que eu ver esse elevado, você já sabe que eu estou trabalhando com uma permutação com repetição. E aí você vê que dá 3 fatorial sobre 2 fatorial, é exatamente a resposta que eu tinha encontrado anteriormente. Beleza, queridos? Dúvidas? Arara. É.
E por último, eu esqueci de colocar as passagens, já foi logo para o slide todo, peço aí desculpas pelo meu erro, tá certo? Posso continuar, né? Nosso último caso é falar sobre permutação circular. O que vai ser uma permutação circular? É um caso também particular de permutação, enquanto a gente está trabalhando numa ordem circular, por assim dizer. Como assim, professor? A gente vai, inclusive, já ver nesse exemplo como é que funciona, né? Mas a ideia aqui é que, tipo assim, meio que, um exemplo bem claro, né? Eu estou aqui sentando pessoas ao redor de uma mesa redonda, que é exatamente o caso que a gente está trabalhando. Como é que eu trabalharia? Vamos por exemplo, que já fica mais fácil o entendimento, tá? Eu tenho 3 pessoas, A, B e C, e quero sentar essas pessoas ao redor de uma mesa. Então, vamos aqui, para a gente entender a ideia, fixar a pessoa A, certo? Eu fixei a pessoa A numa determinada posição. Eu posso ter a direita da pessoa A, notem isso que eu estou falando, a direita da pessoa A, eu posso ter ou a pessoa B ou a pessoa C, e mais nenhum caso. E aí, nesse caso específico, um exemplo, se eu tenho, como são apenas 3 pessoas, coloquei esse exemplo para a gente entender a ideia, como eu tenho a pessoa B do lado direito da pessoa A, naturalmente a pessoa C vai estar no lado esquerdo de A. E o contrário também é verdade. Se eu tenho a pessoa C no lado direito de a pessoa B vai estar no lado esquerdo de A, obrigatoriamente. Lembrando que a gente está trabalhando com permutação, e como é com permutação, a gente vai ter que obrigatoriamente sentar essas 3 pessoas na mesa. A gente não tem aqui o caso de, por exemplo, dizer, olha, eu não quero sentar o B na mesa, por assim dizer. Então, obrigatoriamente, os 3 vão ter que estar sentados ali. E aí essa ideia de você situar uma pessoa à sua direita e à sua esquerda, ela vai ajudar na compreensão. Pelo menos me ajudou e eu espero que ajude vocês. Aí a ideia para mim chegar na minha resposta, em como determinar para casos maiores, para quando eu estou trabalhando assim, sei lá, eu quero sentar 20 pessoas numa mesa. Quantas possibilidades eu tenho? Então, nesse caso, eu tenho uma permutação circular. E aí, de novo, se a gente for trabalhar a ideia, primeiro a gente já viu que quando a gente for fazer essa disposição de colocar as pessoas na ordem, eu tenho n fatorial modos, ok? Só que quando eu fixo uma, a gente consegue fazer essa análise que a gente fez no caso do exemplo. E aí a gente vê que existe N possibilidades de fixação, tá certo? Como assim, professor? No caso aí, eu teria PC de 3, olhando aqui para cima, não sei se vocês estão visualizando, seria 3 fatorial sobre 3, porque eu posso, assim como, por exemplo, eu posso fazer a fixação na pessoa A, eu posso fixar a pessoa B e posso fixar a pessoa C. Não existe restrição a isso. E aí, quando eu desenvolvo essa parte matemática, n fatorial sobre n, isso aqui dá n menos 1 fatorial. Então, voltando ao nosso exemplo, se eu tenho 3 pessoas para sentar ao redor de uma mesa, eu vou ter que fazer 3 menos 1 fatorial, que dá 2 fatorial, e que eu sei que a resposta é 2, que são exatamente essas duas possibilidades, ABC e ACB. Beleza, queridos? Tranquilos? Bem, para a gente encerrar esse vídeo aqui, espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Coloquei aqui algumas questões, mais 4, para a gente trabalhar aqui, tá? Vou deixar registrado aqui para o vídeo e vou parar a minha gravação. Daqui a pouco a gente discute algumas dessas questões. No mais, até mais.